Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vim aqui novamente para fazer algumas videoaulas para ajudar vocês, dessa vez com o tema de estatística, né? Tema conceitos básicos é o M, os 3 M's, que basicamente o primeiro M significa média, né? Então, o que seria média? Média é um conceito muito simples. Se você vai analisar alguns dados, digamos que você está analisando as suas notas, por exemplo, 60, 70, 80, 85 e 90. Você está analisando dados sobre a sua nota, você quer saber a sua média, né? Qual é a sua média? Média aritmética simples, né? Basicamente, você vai somar isso tudo aqui, né? Você vai somar todos esses valores e vai dividir pela quantidade. Isso é a média aritmética simples. Eu vou somar 60 mais 70 mais 80 mais 85 mais 90, que vai dar 385. Vou dividir pela quantidade. A quantidade de notas que eu estou avaliando são 5, né? Então, se eu dividir isso por 5, vai dar exatamente 77. Então, a minha média, de acordo com esses valores, é um valor 77, beleza? Eu tenho também um conhecida média ponderada, é quando tem peso, média ponderada. O que significa isso? Imagine que você vai fazer uma prova que tem questões de português e matemática, mas digamos que o peso de português é 4 e o peso de matemática é 6. Então, isso aqui são pesos, ok? Aí você vai e qual é a sua nota? Em português você tira 20 e em matemática você tira 65. E aí, qual é a sua média dessa vez? A sua média dessa vez vai ser o produto da nota pelo peso, certo? Todas elas, então isso aqui você vai fazer um somatório, ok? Da nota pelo peso, beleza? E depois você vai dividir pela soma dos pesos, ok? Então, como que vai ficar essa situação da sua média? Sua média nessa questão aqui vai dar exatamente igual a sua nota 20 pelo peso 4, 20 vezes 4. A sua nota foi 65 pelo peso 6, dividido pela soma dos pesos. Os pesos é 4 e 6, ok? Então, vai ficar 20 vezes 4 mais 65 vezes 6, que vai dar exatamente 470. Isso tudo dividido por 10, 4 mais 6, 10. A sua média, então, deu 4,7. Beleza? Então, essas são as duas médias. A primeira média é a média aritmética simples. Só somar tudo e dividir pela quantidade. E a segunda média é a ponderada. Nota vezes o peso, ok? Dividido pela soma dos pesos, ok? Então, essa é o primeiro M que eu queria passar para vocês, beleza? O segundo M é o que a gente chama de moda, né? O que seria moda? Então, primeiro M, média, o segundo M, moda. O que é moda, Humberto? Basicamente, moda é o que mais se repete. Pode acontecer de ter tem várias situações que pode acontecer. Por exemplo, imagine alguns dados aqui. Perceba as notas do menino que eu fiz aqui anteriormente, ok? As notas. Você tem essas notas aqui. Eu pergunto, tem algum valor que se repete? Não. Então, ele é os dados possuem resultado amodal, ou seja, não tem moda, porque ninguém se repetiu.
Porém, uma outra pessoa poderia ter avaliado as notas dela, ela poderia ter tirado isso daqui. Certo? De acordo com esses dados, quais são os resultados que mais se repetem? Eu tenho 40 que repete 2 vezes e os 70 que repete 2 vezes. Então, ele tem duas modas, né? Ele tem a moda 70 e a moda 40. Humberto, e se tivesse mais um 40? Aí é o que mais se repete ao 40. Então, ele teria moda 40, beleza? Depende da quantidade. Então, isso que a gente chama de moda. É bem simples. E agora, o último dos resultados é o que a gente chama de mediana. Mediana, basicamente, o que você vai ter que fazer? Você tem que ordenar. Então, primeiro você tem que ordenar os dados. Depois de ordenado, você vai verificar o termo médio, certo? Percebam 2 exemplos aqui. As notas desse menino aqui já está por acaso ordenado. Começa do menor e termina no maior. O que seria o termo do meio? Você vai eliminando. O que seria isso eliminando? Eu elimino as extremidades, o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, sobra um termo do meio. Então, a mediana dos valores, nesse caso, deu igual a 80, beleza? Essa é a mediana para esse caso. Porém, quando a gente observa os dados da segunda nota, da segunda pessoa aqui que analisou as notas foram, já vou colocar na ordem, os menores, 40, 40. Eu tenho 60 depois do 40. Depois do 60, eu tenho 2,70. Depois eu tenho 1,73 e depois eu tenho 1,90. Então, coloquei todas as 3, 5, 6, 7 notas na ordem, ok? E aí eu vou eliminando. Elimino, no caso, eu tenho... Aí, já vou inserir uma situação. Digamos que ele tirou uma nota 95 também. Então, estou dando um outro exemplo, parecido com esse, mas digamos que eu... coloquei um 95, ou seja, se tivesse um 95 aqui também não ia interferir na moda, né? Porque a moda é que mais se repete, continua sendo o 40 e o 70, beleza? Então, analisando essas notas aqui, olha que interessante, vai acontecer algo interessante agora. Eu corto, vou eliminando as extremidades. Quando eu chegar no meio, perceba, se eu cortar vai sumir. Então, ficou 2. Ué, Humberto, como é que eu faço a mediana quando tem 2? Interessante, quando tem 2, eu faço a média. Quando tem 2 no meio, certo? Eu faço a média dos dois. O que é a média? Soma e divide pela quantidade, conforme a gente viu anteriormente. Ok? Se eu somar 70 com 70 e dividir por 2, eu vou ter exatamente a minha média, que vai dar realmente 70. Então, por coincidência aqui, também deu 70 nessa situação. Beleza? Então, esses são os 3 M's da estatística. Agora, eu vou resolver 2 exercícios do Enem para reforçar todo esse conteúdo. Vem comigo. No Enem 2014, a questão 141 do caderno azul, ela me deu essa situação aqui. Precisava de uma vaga de emprego, teve uma prova com valores de português, matemática, direito e informática, e os candidatos são os candidatos K, L, M, N e P. Então, aqui eu tenho os candidatos, ok? E aqui as notas, ou seja, o candidato K tirou 33 em português, 33 em matemática, 33 em direito, 34 em informática. Ele disse o seguinte, que o candidato contratado vai ser o candidato que tiver a maior o quê? Mediana. Então, a gente vai analisar a mediana de cada um. Quando a gente analisa o candidato K, eu tenho que as notas dele foi 33, 33, 33, 34. Perceba, para fazer mediana, como vocês viram anteriormente, eu tenho que fazer a ordenação, já está ordenado.
Beleza? Então, a mediana, eliminei e deu 2 aqui. Vai ser os 2 do meio aqui, a média. Qual é a média? De 33 e 33 dá 3. Então, a mediana do K deu igual a 33. Beleza? Vamos para o L. Eu tenho na ordem, né? 32, 33, 34 e 39. Eliminei e ficou 2 do meio. 33 e 34. A mediana desse aqui vai ficar maior, né? Porque a média vai ser um pouco maior, porque é 33 e 34. Qual é a média? 33 mais 34 dividido por 2. 33,5. Por enquanto, quem está ganhando é o L. Vou fazer isso no M, vou fazer isso no N e vou fazer isso no P. Sempre assim, ordenação, ó, 34 no M, acompanha comigo, 34, 35, 35, 36, 35, 35, 36. Então, a mediana do M deu igual, esses dois do meio, 35, então a mediana do M deu 35. Ordenação no N, eu tenho 24, eu tenho 35, eu tenho 37, eu tenho 40. Os dois do meio, eliminei a extremidade. 35 e 37. 35 mais 37 dividido por 2. 36. Então, a mediana do N deu 36. E no P, eu tenho 16, 26, 36 e 41. Eliminei as extremidades, ficou os dois do meio. 26 mais 36 dividido por 2 dá 31. Então, a mediana do P deu 31. Então, quando a gente observa como um todo, a maior mediana é a mediana do nosso querido N, que vale 36. Beleza? Então, matamos essa questão extremamente interessante do Enem. Reforçando ainda mais os conceitos já apresentados, ok? Eu percebo na questão de número 144, caderno azul do Enem 2016, a questão: lucro da empresa foi dado na tabela, mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e os lucros estão aqui. A empresa decidiu comprar nos 2 meses subsequentes a mesma quantidade do mês que mais se aproximou da média. Opa! Ele está procurando, então, o valor da média. Vamos fazer a média, então? Qual é a média? Somar todo mundo e dividir pela quantidade. Então, a média, você vai somar o 37 mais o 33, reticências, até o 25, vai dividir pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou fazer aqui para adiantar, todo mundo acompanha comigo. A média, 37 mais 33 mais 35, mais 22, mais 30, mais 35, mais 25. Então, deu 217 dividido por 7, que dá exatamente 31. Ou seja, a média é 31. Significa que a empresa vai comprar nos 2 meses subsequentes, ou seja, no mês 8 e no mês 9, a mesma quantidade referente ao mês que mais se aproximou. Qual foi o mês que obteve o lucro próximo da média? Né? Qual foi esse mês? Se eu tenho resultado 31, o resultado mais próximo é o resultado do mês 5. Então, no mês 5, o lucro foi igual a 30, ou seja, o mais próximo da média. É isso daí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, tamo junto. Confira no restante da playlist os exercícios de estatística para reforçar ainda mais. Tema importante do Enem. Forte abraço, tamo junto.